Olá, amiguinhos, bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos falar sobre a ética medieval nos tempos medievais. Então, antes de começarmos, vamos para alguns questionamentos. O primeiro, nós somos pessoas realmente livres? É você mesmo quem toma suas decisões? Nós realmente temos a liberdade de escolha? Então, o capítulo de hoje vai falar sobre liberdade de escolha e sobre tomadas de decisões. Então, os pensadores do período medieval, que se concentram entre quando? Século V até o século XV, refletiram sobre essa tal liberdade. Então, desde a antiguidade com os povos gregos e mais tarde com os romanos, essa discussão já fazia parte da conversa. E, é claro, permeava as dúvidas e os questionamentos das pessoas. Que questionamento é esse? Ou que ideia que era discutida na antiguidade seria essa? A ideia de que o nosso destino é determinado por uma divindade que nos governa. Então, essa ideia, esse questionamento não é novo. É alguém que determina as nossas escolhas ou nós realmente somos livres para pensar o que a gente quer e fazer o que a gente quiser? Então, o porquê que essa discussão sobre a liberdade é tão importante? Então, por que tantos povos em tempos tão diferentes discutiram sobre esse tema? O que ela apresenta de tão especial, essa ideia de liberdade? A gente vai ver alguns pensadores muito importantes dessa época que a gente vai tratar com vocês. Então, a resposta para esse questionamento é bem simples. Porque as pessoas em todos os tempos buscam felicidade. Pronto. Ponto e acabou. A liberdade é um elemento importante para a felicidade. Então, seria possível a felicidade sem a liberdade? Muito provavelmente não há quem acredite que isso seja possível. Então, a ética de Agostinho, que vai falar sobre esse assunto de liberdade, está relacionada ao pensamento cristão. Então, para Agostinho, as relações construídas entre os seres humanos devem ser baseadas na mensagem bíblica, valorizando a fé e o contato com Deus. A ética deste filósofo está fundamentada nos ideais de vontade, liberdade, bem e mal. Então, segundo Agostinho, o ser humano é verdadeiramente ético quando se aproxima de Deus, liberta-se da própria vontade e pratica a vontade divina, afastando-se do mal e praticando sempre o bem. O que Agostinho afirmou? Ele afirmou que existe um grande confronto no qual o ser humano está envolvido, o embate entre a vontade humana e a vontade divina. O homem não conhece a vontade de Deus, pois está distante de Deus. À medida que o homem se afasta de Deus, afasta-se também de sua perfeição, pois apenas Deus é um ser perfeito. Então, deste modo, afastando-se da perfeição de Deus, as vontades dos seres humanos serão também imperfeitas, pois não estão em harmonia com a vontade divina. Em consequência disso, as decisões tomadas pelo ser humano com base na vontade também serão imperfeitas. Então, Agostinho atribuiu à liberdade uma função de extrema importância. Ela tem um papel central na teoria desse filósofo. A razão, ou seja, a inteligência humana, é responsável pela liberdade. Existe uma relação de subordinação entre a liberdade e a vontade. A liberdade é a vontade esclarecida pela razão. A razão é a responsável pelas escolhas individuais, a capacidade de avaliar as escolhas de maneira racional, ou seja, proporciona a consciência dos próprios atos. É a porção divina que habita os seres humanos, por meio dela as pessoas agem de acordo com o livre-arbítrio, que é a capacidade de tomar as decisões. Então, para Agostinho, o primeiro desvio da vontade foi o pecado original, cometido por quem? Adão e Eva. A única forma de se livrar do mal original é aproximando-se de Deus, de sua graça e misericórdia. O homem não pode decidir sozinho sobre sua própria vida, pois precisa da graça de Deus nas decisões que tomará. Essa é a verdadeira liberdade. Então, deste modo, a única forma de superar a relação conflituosa entre o ser humano e o pecado é por meio da fé em Deus, Salvador, e da livre opção do homem por ele. Então, para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, as atividades da página 412 e 416, por favor, enviem para o meu e-mail. Obrigadinho, até a próxima, beijinho!